Então, a gente está aqui numa situação efetivamente de terra arrasada, efetivamente, e o Estado, só que não temos uma proposta por parte dos Estados Unidos do que vai ficar no lugar, né? Então, isso causa, obviamente, um efeito de grande imprevisibilidade, grande insegurança jurídica, grande apreensão de onde estamos, né? E eu não passo para o Ivo, desculpa, Não, se quiser perguntar. fica à É porque vontade, ele pode falou perguntar. isso, a questão da imprevisibilidade, eu penso, essa trégua que eles deram de 90 dias, isso gera o quê nesse grau de imprevisibilidade? Quer dizer, faz o quê? Vocês estão aí no escritório de advocacia, eu fico imaginando, e aí? Imagine você um gerente de compra que tem 100 milhões de dólares na mão para fazer compra e dizer, eu compro quanto? Não, falando hoje mesmo com colegas da área empresarial do escritório, a gente estava discutindo, falando sobre esses aspectos, e aí nossa conclusão foi, poxa, mas como é que... Imagine só, tá bom, então você pode, eventualmente, empresas que têm produção na Ásia, que têm uma tarifa mais elevada. Não, então tá bom, então nós vamos trazer essa produção para Brasil, para Argentina, para Colômbia, que tem uma tarifa menor. Mas é uma situação precária. Essa tarifa ela pode mudar a qualquer momento. E não é instantânea. Então, qualquer previsão de investimento, que obviamente requer um planejamento de longo prazo, ela fica afetada por isso. Sabe o que assusta? O que assusta, eu acho que num escritório de advogados deve ser muito pior. O Trump fala uma coisa na sexta-feira, na quarta-feira, no Times Week da ABC TV, o secretário do Comércio, é o Howard Lutnick, vai e diz, olha, isso aí pode acabar a qualquer momento. Vocês lembram disso? Lembro. Em quem eu acredito? Sim. Na palavra do secretário do Comércio ou no True Social, porque, veja bem, né, você não viu ele autorizar, foi a alfândega que autorizou, ele não deixa a marca para o seu público. Sim. Eu insisto, né, eu acho que a gente não pode entender a lógica do movimento do Trump sem olhar para o lado político, né? Por isso que eu brinquei tanto com o Delfim Neto. Né? Tem que olhar para o lado político. Né? Talvez a gente tenha que observar melhor, né, o que é o livrinho. Assim como tem o livrinho da OMC, tem um livrinho sobre o Trump que a gente precisa olhar, que é o projeto 2025 da Heritage Foundation. Sim, sim. Né? Todos, a gente precisa se convencer. O Estadão deu uma matéria maravilhosa, né, sobre uma ativista, Loomer, né, que foi responsável pela demissão das pessoas mais competentes dentro do Departamento de Comércio americano, porque eles tinham passagem, né, isso na manhã seguinte das tarifas, porque é tudo político. Ele dá a tarifa no dia 2, no dia 3 ele recebe a Loomer, que é ligadíssima à Heritage Foundation. É um recado político. Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente tem que ter a exata ideia de que talvez nós não estejamos lidando, né, com tanta... Isso tem me chamado a atenção. A imprevisibilidade é para o vizinho, a imprevisibilidade é para fora. Eu tenho um projeto, né? E eu acho que esse projeto passa exatamente, lamento, né, por um ataque organizado aos institutos e aos organismos multinacionais. Há um pensamento radicalizado nos Estados Unidos que não é novo. Você mencionou o Smooth Halley. A gente pode ir no McKinley, lá 1898, a mesma coisa. Se você olhar um pouquinho o que era o governo Reagan, invocado por ele, aliás. Eu recebi um videozinho que o governo chinês divulgou do Reagan jovem, falando exatamente o que o Trump está fazendo. Mas é interessante, professor, que em 2018, 2019, a aplicação das tarifas ela foi baseada em segurança nacional. Sim, então, para concordar com o professor, no sentido de que a economia está ligada à política, tanto é que toda essa discussão sobre comércio internacional é uma discussão hoje de geoeconomia. Isso, né? Isso. De geoeconomia. Nós já estamos numa situação que sempre se trabalhou a ideia de segurança num tabuleiro de cima, de xadrez. Depois você tem um tabuleiro do meio, que seria o de comércio, e o de baixo, sociedade civil, né?
sempre trabalhou esses tabuleiros relativamente separados. Hoje a ideia da geopolítica, ela se mistura com a economia, se mistura com o comércio internacional, concordo, obviamente. E eu acho que o risco maior... E aí, para completar só, então ali ele utilizou a questão da segurança nacional, que tem uma exceção no GATT, que é o artigo 21, que permite, tanto é que foi revisto, então teve um caso envolvendo a Rússia, que teve a alegação de segurança nacional, e depois, quando aumenta a tarifa de aço para aço e alumínio lá em 2018, utiliza-se a questão da segurança nacional. Agora, não se utiliza nada. Que, aliás, foi o que o Guedes conseguiu com o Itamaraty na época, as cotas. Correto. Fez uma negociação. Mas eu queria pegar esse gancho que você falou, eu acho que é essencial a gente discutir isso, né? Que é a questão geoeconômica, porque eu acho que nós estamos lidando com duas situações bem diversas, né? A primeira situação é uma situação que tem um roteiro, né? Lida com a imprevisibilidade. A imprevisibilidade é notoriamente, vamos literalmente para inglês ver, né? E você tem ali um roteiro, mas não tem planejamento. Sim. Ou não tinha uma estrutura de planejamento. Quando a gente olha para a alternativa, ela tem uma estrutura de planejamento. A China tem uma estrutura de planejamento. Eu vou mencionar um dado que eu acho que é interessante a gente pensar. A lógica de planejamento, ela aparece, por exemplo, na extensão, né, na capilaridade que a China impôs aos BRICS, por exemplo. Observe a resistência do pessoal profissional e eficiente do Itamaraty dizendo vamos com calma. Observe a resistência da Índia dizendo vamos com calma. Ainda tem fronteira com a China e já experimentou. E a China ampliando os tentáculos. Eu estou falando dos BRICS porque os BRICS é, vamos dizer assim, a parte visível e que fica muito perto da gente. Se a gente olhar números sobre isso, e isso é geoeconomia pura, você tem toda a razão. Dos 191, eu tenho insistido muito nisso, porque eu acho que isso é importante da gente lembrar. Dos 191 países que nós temos na ONU, 156 deles, olha o número, tem corrente de comércio favorável, ou seja, soma de importação e exportação, com a China. Não é o Brasil só, porque o Brasil, se olha para o Brasil, ele exporta... Nunca houve na história das relações econômicas brasileiras tal predomínio. 35% das exportações brasileiras são China. 25% das importações são China. Comparar com os Estados Unidos é 16 e 11. Isso se repete em 150 países. Nós estamos lidando com uma situação de fato. É por isso que a China... A presença da China... Ela fica... Ela literalmente... para usar a expressão do jogo de pôquer, que o Gideon Rachman comentou, né? A China está pagando para ver. E talvez empurre os países em direção a ela, né? Já empurrou. Se nós olharmos... Você lembra o susto que nós todos tivemos? A véspera do dia 2 de abril, eu fiquei bem assustado. Porque o 2 de abril foi uma quarta-feira. No domingo dessa semana, os chanceleres... É inacreditável. Os chanceleres da China, da Coreia do Sul e do Japão se reuniram em Tóquio para um acordo de livre comércio. Opa! E professor, provavelmente essa situação toda ajude, no caso do Brasil, empurrar a ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. Não há dúvida alguma. Em que a União Europeia pode eventualmente ver... Já teve um acordo político. A Van der Leyen veio aqui em dezembro, veio aqui agora, né? Só que tem resistência, obviamente, especialmente francesa, em relação à ratificação. Esse processo ele pode justamente fazer com que os europeus entendam a necessidade de falar, vamos agora garantir esse acordo.